Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Existe uma frase que eu não concordo muito com ela em se tratando da doutrina espírita, que diz assim: para o espiritismo, quem não vem pelo amor, vem pela dor. E eu não concordo porque tem muita gente que ama e não vem, e tem outro que sofre e também não vem. Então não tem muito sentido a gente advogar essa frase em se tratando da doutrina espírita. Mas tem outra que eu defendo e eu gosto muito, que para se ficar na doutrina espírita precisa de uma única coisa: lógica, racionalidade, razão. Porque a doutrina espírita, ela é extremamente lógica e racional. A pessoa que vem à doutrina pelo amor, de repente arruma desculpinha e vai embora. A outra vem pela dor, se cura e também vai embora. Mas qualquer criatura que chegar na doutrina, começar a estudá-la e entendê-la, não sai mais nunca. Às vezes eu até vejo dirigente de casa espírita deixar a doutrina espírita. Qual seria a explicação? Só uma: essa criatura não tem o espírito lógico. Eu posso deixar de frequentar a casa espírita por N razões. Posso até frequentar outras casas religiosas, por alguma razão particular. Mas nunca, jamais vou deixar de ser espírita. Porque a doutrina espírita, ela preenche o nosso raciocínio e a nossa inteligência. Quando questionamos a respeito de qualquer problemática, ela vem e responde, tira nossas dúvidas e norteia a nossa caminhada. Nós sabemos que o amor é o grande responsável pela nossa saúde física. E o afeto é o grande responsável pela nossa saúde espiritual. Nos Estados Unidos, eles já estão estudando os grandes pensadores, os filósofos, os avatares da antiguidade. Porque os psicólogos americanos se aperceberam de que para nós vivermos bem, tantas criaturas já vieram com essa proposta e nos deram tantos subsídios para nós vivermos muito bem aqui na Terra. Vivermos repletos de amor, repletos de fé, no feedback, no intercâmbio fraterno com as criaturas. Mas infelizmente, as pessoas ainda não se deram conta dessa mensagem que nos foi deixada há muito tempo atrás. Jesus continua sendo o grande psicólogo do mundo. Qualquer problemática que nós venhamos apresentar, se nós estudarmos a proposta crística, nós encontraremos respaldo na informação do seu Evangelho. Um psicólogo russo chamado Gurdjieff, ele tinha uma escola de psicologia. E ele tinha lá vários alunos que pagavam regiamente aquele curso. Pagavam caro aquele curso. Mas ele tinha, Gurdjieff, o mestre, tinha um amigo chamado Anton, que ele morava naquela escola gratuitamente. Mas Anton
era uma criatura muito complicada, complicadíssima. Até que um dia os alunos disseram para o mestre: Senhor, o senhor vai ter que fazer uma opção. Anton ou nós? Porque nós já estamos pensando até em matá-lo, para nós continuarmos aqui. Porque ele é insuportável e é incompatível com a nossa estada na sua escola. Então, o senhor pode optar, nós ou ele. Aí Gurdjieff disse: mas como? Como assim? Não, porque ele nos aborrece de todas as maneiras. E já não conseguimos mais conviver com ele aqui. Mas vocês não querem estudar psicologia? Sim, lógico. Pois então, vocês já viram Gurdjieff perguntando aos seus discípulos: a gente lapidar um diamante com flanela? Não. Pois então, a gente lapida o diamante com esmeril, com martelo, às vezes com fogo, e a flanela só vai entrar no ponto de brilhar aquele diamante. Assim, Anton funciona na vida de vocês. Ele é um repositório de patologia psíquica. Neurótico, psicótico, acho que até psicopata também. E vocês têm que aprender com ele. Porque na clínica de vocês, lidar com pessoas normais, o que isso vai lhes trazer de benefício? E também para as criaturas que não precisam do concurso de vocês. Então é melhor que vocês fiquem com ele, estudando essas patologias para aplicar na vida pessoal e prática profissional de cada um. Os alunos não se convenceram muito, mas dias depois Gurdjieff se deu conta que Anton havia deixado a clínica. E perguntou: mas como? Onde está Anton? Os alunos disseram: professor, ainda bem que ele foi. Porque não dava mais para aguentar aquela criatura. Ainda bem, nos poupou da atitude infeliz que estávamos planejando perpetrar contra ele. Mas Gurdjieff sabia que nas regiões vizinhas talvez pudesse encontrar aquele amigo. E foi num boteco, num barzinho, e encontrou Anton bebendo uma vodka, como legítimo russo, com pessoas da sua faixa vibratória. E chegou para ele e disse assim: mas Anton, você saiu da minha escola, não me deu nem satisfação. Não, lá eu nunca volto mais. Mas por quê? Para não matar aqueles alunos. Aí Gurdjieff: mas por quê? Não, você tem uns filhinhos de papai, acha que porque pagam lá, pode tripudiar contra mim, e coisa e tal. E se justificou. Mas volta, você é meu amigo. Quanto tempo você mora lá comigo? Volta. Não, para lá nunca mais. Mas você mora lá de graça, eles pagam regiamente, eu sei, mas eu não volto. Mas se eu pagar para você voltar, quanto você paga? Aí já resolveu refletir, analisar aquele possível acordo. E Gurdjieff, sabendo da importância de Anton na sua clínica e como amigo, negociou com ele, fez um salário para ele continuar morando na sua clínica de graça e ainda recebendo o salário, e ele voltou. Quando ele voltou, os alunos disseram: professor, estamos indo embora, não ficamos mais aqui. E então ele disse: bom, a minha escola é o amor às criaturas. Antes de vocês virem, a minha escola já existia. E vocês vão, outros virão. E Anton vai ficar aqui. E quem quiser amá-lo e aprender a amá-lo, para aprender a amar os seus pacientes, podem ficar. De outra forma, a porta está aberta. Os alunos refletiram rapidamente e todos ficaram.
e foram estudar Anton para aprender com ele. Anton existe em todo lugar. Existe na nossa casa, existe na rua, existe no nosso ambiente de trabalho, existe dentro da casa espírita. Aliás, Anton existe em todo lugar. E nós precisamos aprender a conviver com eles, com esses Antons da vida, porque senão nós nunca vamos aprender a adquirir as virtudes, porque virtude não vem gratuitamente. Todas são adquiridas no convívio estreito com a problemática, e em superando o problema, nós passamos a amealhar mais recursos para a nossa alma, acrescendo a nossa fé, facilitando o nosso comportamento. Um dia, uma mulher chegou para o Chico e falou assim: Chico, eu vou largar do meu marido. Aí o Chico: mas por que, minha irmã? Porque eu estudei o Evangelho. E o Evangelho me disse que eu posso largar dele. Mas minha irmã, por quê? Não, porque meu marido, Chico, você nem queira saber, mas tem 30 anos que eu moro com ele, ele é insuportável. Ele bebe, chega em casa, apronta tudo e todas, e eu já não suporto mais, e agora eu decidi que eu vou separar dele. Mas minha irmã, não, Chico, com respaldo no Evangelho. Mas como assim, minha irmã? Pois então, o Evangelho não manda perdoar 490 vezes? Sim, minha irmã. Pois então, eu moro com ele tem 30 anos. Cada ano ele me aborrece umas 100 vezes. Multiplicando por 30 dá 3.000 vezes, Chico. Tem lambuja ainda. Passei muito de 490 vezes. Aí o Chico ficou olhando para ela e o Emmanuel apareceu para o Chico, que é o mentor do Chico Xavier. Algum problema, Chico? Pois então o senhor não escutou? Aí eu escutei. Pois então, e agora? Pois fale para ela que é para perdoar 490 vezes cada erro. Aí ele disse: minha irmã, o Emmanuel, o nosso Emmanuel está aqui, mandou te dar um recado. Aí ela: Chico, mas o perdão então é infinito? Pois então. Porque na época de Jesus, a lei do Torá preconizava perdoar 3 vezes por dia uma criatura. A criatura poderia errar 3 vezes no que ela deveria ser perdoada. E Jesus foi abordado por Pedro, que lhe perguntou: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? A lei manda perdoar 3 vezes. O que o senhor acha? Aí Jesus devolveu a pergunta para o Pedro: quantas vezes você acha? Ele pensou: o homem é um pouco exigente, então 3, vou multiplicar por 2, 6, vou dar uma de lambuja, 7. Senhor, 7 vezes. Não, Pedro, 70 vezes 7, 490 vezes nós devemos perdoar uma pessoa no dia. Ou seja, o perdão é incondicional. Não dá para dizer não perdoo. Aí aquela mulher ficou olhando para o Chico e ela pensou: mas Chico, como é que eu faço? Pois então, minha irmã, perdoa mais, para você ficar livre dele na próxima encarnação. Ah, Chico, então deixa comigo. Vou perdoar tudo então, porque na próxima nem pensar, Chico, não dá para suportar mais. E foi embora. Passado um tempo ela volta, de luto, porque naquela época, nos tempos remotos da minha infância, quando alguém desencarnava na família, colocava-se uma roupa preta para retratar a tristeza. Hoje roupa preta é para ir em festa, né? É o contrário, é chique, não é? Mas naquela época, quando via uma pessoa de preto, já a pessoa ficava assim, receosa: meu Deus, o que deve ter acontecido? Depois trocaram por uma tarja, né? Uma faixinha preta que colocava na roupa, mas retratando o luto. E ela apareceu lá de luto. Chico, você lembra de mim? Ah, minha irmã, confesso que não. Passa tantas pessoas na minha vida.
Chico, eu sou a mulher do perdão de 490 vezes. Ah, minha irmã, agora eu lembro. Pois então, Chico, eu acabei de perdoar mais uma vez meu marido. Mas como assim? Ele morreu, Chico, e ele não poderia ter me deixado para trás. Eu teria que ter morrido primeiro do que ele, agora estou sozinha. E porque ele me deixou, me abandonou, eu tive que perdoá-lo novamente. Agora, Chico, eu queria lhe fazer uma pergunta. Será que eu vou reencarnar com ele na próxima vez? Ele falou assim, depende, minha irmã. Se você o amou verdadeiramente, você vai reencarnar com ele, mas muito melhor. Agora, se você o odiou, vai reencarnar de novo com ele, muito pior. Depende do que você fez nesses longos anos que você esteve com ele. Pois então, Chico, você acredita que eu amei tanto esse homem que eu quero voltar com ele, Chico? De tanto ajudá-lo e perdoá-lo, eu lembrei do Exupéry que disse, tu te tornas responsável pelo que tu cativas. E eu fiquei cuidando dele, e agora, Chico, eu amo esse homem e eu gostaria tanto de voltar com ele. Pois então, minha irmã, fique tranquila, você vai voltar. E ela saiu feliz da vida e foi embora. Porque o perdão é a tônica da paz. Quem quiser viver em paz, tem que perdoar. Quando alguém chega para nós de mal com a vida, pode perguntar, quem você não perdoa? O perdão é a mola mestra da paz. E a gente deve perdoar, porque o Cristo disse, sede misericordioso para obterdes a misericórdia. Como nós temos débitos homéricos lá de trás. E a misericórdia divina sempre age a nosso favor. Por que não perdoarmos aqueles que estão conosco? Devemos perdoar sempre. E a falta de perdão gera doença grave. O Divaldo nos conta uma história muito interessante, que um dia ele estava muito doente, foi ao médico, e o médico disse para ele, Divaldo, se prepare. Você terá mais ou menos de 2 a 4 meses de vida. O seu coração não aguenta operação. Então nós vamos tratá-lo. Fique em casa quietinho. Se você fizer alguma coisa, uma extravagância, desencarna com 2 meses. Se você ficar quietinho, mais ou menos 4 meses. E o Divaldo ficou muito aborrecido com aquela notícia. E o médico falou para ele assim, eu estou falando com um espírita, né? Então não nenhum problema que eu fale assim para ele. E o médico foi falando, mas viu no Divaldo uma insatisfação, uma tristeza momentânea. Ele falou, mas você está aborrecido? Mas lógico, esse veredito com 2 a 4 meses de vida, você quer que eu fique alegre? Mas você não é espírita? Eu sou espírita, mas não quero morrer. Ah, mas você não fala que a morte nos passa para o lado de lá e a gente está numa condição melhor? Não, eu sempre digo e penso assim, pois então desencarne logo, fique numa boa. Não, eu quero ficar aqui. Então vá ficar quieto, senão você vai desencarnar. E o Divaldo foi para a mansão do caminho, e ficou lá no apartamento dele muito quieto, pensando na vida. E num dia de reunião mediúnica, reunião às 8, 10 para as 8, entra a Joana de Ângeles, a sua mentora espiritual. E disse assim, Divaldo, o que você está fazendo aí? Ué, Ângela, você não sabe, Ana, que eu estou muito doente? Eu não sei. Mas como? Você não sabe que eu estou muito doente? Eu não. Aí ele pensou, meu Deus, se meu anjo da guarda não sabe que eu estou muito doente, eu estou frito. Nem no anjo da guarda eu não posso confiar mais. Mas aí ele disse, mas você não sabe, Ana, que eu estou 95% morto, só 5% vivo? Ele falou, não estou sabendo, mas pouco importa, eu estou 100% morta e vou trabalhar, então você pode ir comigo também.
Aí o Divaldo ficou pensando, nunca tinha faltado numa reunião mediúnica, a não ser quando ele estivesse viajando. E aquele seria o primeiro dia. Aí ele chamou um filho dele, porque o Divaldo tem mais de 2.000 filhos, registrados no nome dele. Então chamou um dos filhos e pediu que o levasse até a reunião mediúnica. Era um garoto oligofrênico, com retardo mental. Mas era muito forte, por isso o Divaldo chamou, para sustentá-lo e não deixá-lo cair naquela caminhada que era mais ou menos de 150 metros, até chegar na sala mediúnica. Mas percebendo que naquela caminhada lenta para nos desencarnar ali, não é? Então ele percebeu que talvez não desse tempo. E falou para o menino, menino, força de expressão. Parecia uma criança pela oligofrenia, mas era um rapagão muito forte. Disse, meu filho, vá à frente e diga para o pessoal me esperar. Não feche a porta, eu irei. E aí o menino falou assim, tio, você sabe que eu vejo espírito, né? Você me falou um dia, até eu estou sabendo disso. Agora posso lhe fazer uma pergunta? Sim, meu filho, pode fazer. Você está vivo ou você está morto? Aí o Divaldo falou, não, meu filho, falaram que eu ia morrer, mas eu estou continuando ainda vivo. Então tá bom, foi na frente, pediu para aguardar, e ele chegou 1 minuto antes. Trabalhou na sessão mediúnica, deu passividade na psicofonia, terminou o trabalho e volta para o apartamento. Quando ele chegou lá, a Joana de Ângela, sua mentora, chegou também. E aí, Divaldo, tudo bem? Eu posso dizer que eu estou melhor. Pois então, essa energia que nós colocamos em você é para você viver mais tempo. Agora, se você quiser viver muito mais, trabalhe mais. Se você quiser desencarnar rápido, pare de trabalhar. Aí o Divaldo falou, meu Deus, mas nem caridade essa alma não tem comigo. E o Divaldo saiu dali meio arrastando e foi trabalhar. Passado um tempo, ele chega para ela e fala assim, mas eu estou com uma dor no peito. Se eu pudesse dizer que Deus fez uma coisa errada, foi criar a angina. Porque uma dor no peito parece que é uma faca que está dilacerando o coração. Deus não poderia fazer uma dor tão grande como essa. Aí a Joana falou assim, mas não foi Deus que fez essa dor? Mas lógico que foi. Não. Você tem essa dor porque você não perdoou uma pessoa. Joana, você deve estar equivocada, Joana. Você está equivocada. Não, Divaldo. Não, Joana, mas que eu saiba, em 1962 eu tive um contratempo, me caluniaram, eu fiquei muito magoado, eu emagreci 15 quilos no mês, eu vi que eu iria desencarnar e resolvi procurar as pessoas para pedir perdão. E fui lá, que eles me dessem, vamos dizer assim, a condição de falar com eles, coisa e tal, para que eu pudesse, impedindo ou não, desse o perdão para eles e me aliviasse. E eu posso dizer para você que eu perdoei todos. Divaldo, perdoou mesmo? Confesso que sim. Pois então vá para frente do espelho e pergunte ao seu inconsciente se você perdoou mesmo. Aí o Divaldo pensou, meu Deus, será? E foi para frente do espelho e perguntou para o seu inconsciente se ele tinha perdoado. E ele voltou no tempo e percebeu que quando ele lembrou do acontecido, o seu coração disparou, começou a apresentar um desconforto, deu uma ligeira sudorese e ele se deu conta que realmente não havia perdoado. Porque quando eu estudei o Evangelho segundo o Espiritismo, e lá está que o verdadeiro perdão acontece quando nós esquecemos aquilo que nos aborreceu, eu nunca consegui aceitar muito esta colocação. Porque a gente não esquece aquilo que as pessoas nos fazem. Tantas coisas algumas pessoas fizeram comigo, e eu sou capaz de enumerar todas elas. Considero até que perdoei essas pessoas, mas não esqueci o que aconteceu. Então, aquilo para mim, nunca consegui entender. O perdão só existe quando a gente esquece o fato.
Mas estudando neurociência, eu pude concluir que o perdão não é cerebral, é celular. Porque o cérebro nosso produz 65 cerebrinas, ou seja, substâncias que agem automaticamente no nosso organismo. Qualquer pensamento que eu tiver, eu aciono imediatamente o meu cérebro e ele vai agir automaticamente via glandular, liberando determinadas substâncias que vão agir na minha célula. Então, eu pude depreender que, quando a gente lembra de uma situação e perdoamos verdadeiramente, o cérebro vai liberar substâncias ótimas. E essas substâncias vão nos dar uma sensação muito agradável. Mas se nós não perdoamos e lembrarmos do fato, o cérebro vai liberar substâncias que vão agir na nossa célula e dar uma sensação muito desagradável. E foi exatamente o que aconteceu com o Divaldo naquele momento. Quando ele voltou no tempo, começou a experimentar uma insatisfação, e aí ele procurou a Joana e disse assim: Joana, você tinha razão. Eu não perdoei de fato. Pois então, Divaldo, agora trabalhe-se para que você possa realmente perdoar de verdade, para você nunca mais ter angina. E o Divaldo fez um trabalho consigo mesmo, perdoou literalmente aquelas criaturas, e a partir daí nunca mais ele teve dor no peito. Tempos depois, ele foi convidado para fazer uma prece no enterro do seu médico, que fez o diagnóstico que ele morreria em 2 a 4 meses. Fez uma prece linda e pediu a Deus que o tivesse lá em cima, dando diagnóstico para outros desencarnados, mas não fazia o que fez com ele aqui na Terra, que quase matou Divaldo pela notícia, não pela doença do coração. E tem médico que é assim, né? Fala de verdade, é assim, quase mata a criatura. A gente tem que mentir às vezes, amenizar a situação, para não criar mais constrangimento. Se a gente falar a verdade, eu falo a verdade. Nossa, a verdade colocada para valer é muito doída às vezes. Então a gente tem que ter a mentirinha do gasto para poder amenizar a situação. E o perdão gera doença. Ou melhor, a falta de perdão gera doença. E o perdão gera saúde. Quem quiser viver saudável, muito bem, não guarde nenhum ressentimento em relação a ninguém. E se também errou, vai e perdoa. Se alguém errou com a gente, perdoe. Mas se nós erramos, vamos pedir perdão. E se a pessoa não perdoar, problema dela. De tal forma que, se erramos, peçamos perdão. E se a pessoa errou conosco, perdoemos. Essa é a tônica da nossa paz. E o perdão não é só em relação às pessoas, em relação a nós também, porque nós erramos e temos que nos perdoar. Aquela pessoa que não se perdoa, no mínimo ela é presunçosa. Como eu posso fazer isso? Que absurdo! Olha o que eu fiz. Olha, você fez o que você tinha que fazer. Mas eu fiz uma coisa absurda. Sim, lógico, é tratando a sua inferioridade. Nós somos espíritos falidos, segundo Emmanuel, e falíveis. Portanto, nós podemos errar. O que nós não podemos é ficar no remorso. Meu Deus, eu errei, eu sou infeliz e coisa e tal. E fica com aquilo na mente. O que vai construir? Nada. Sim, vai construir a desestruturação psicológica, física e espiritual daquela criatura. O Paulo de Tarso fala assim: deixemos o arrependimento das obras mortas e busquemos a perfeição. É o que nós temos que fazer. Não fique preso no que aconteceu e fica vivendo aquilo. Não, larga para lá. Deus cuida.
Vamos agora fazer o bem. Um profeta bíblico, Ezequiel, diz assim: meu pai não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Porque se a gente ficar com remorso e ficar se cobrando, sentimento de culpa, coisa e tal, nós vamos desencarnar com o sentimento de culpa e vamos reencarnar com o sentimento de culpa, muitas das vezes trazendo a chamada depressão endógena, como eu falei numa palestra passada. Ah, mas eu fiz um aborto, que absurdo. Eu matei uma criança, eu sou um criminoso. Olha, fez um aborto, infelizmente, não tinha a maturidade que tem hoje, deixa para lá. Cuida agora das crianças. Ajude uma mãe que tem algumas crianças e não pode criar. Vai para uma creche trabalhar pelas crianças. Adote filhos, gere outros filhos, mas não fique preso no aborto. O que é que isso vai trazer de benefício para nós? Nada. Ah, mas eu roubei. Sim, você roubou, talvez precisasse na época, ou talvez não tivesse maturidade. Agora, tem dinheiro? Dê esse dinheiro para os outros. É o que o Zaqueu fez. Confessou para Jesus que tinha pego um dinheirinho meio por fora, mas iria devolver a metade para os pobres, e o resto ele ia pagar 4 vezes mais para quem ele tinha pegado aquele dinheiro. E o Zaqueu se tornou, no plano espiritual, o dirigente das grandes fortunas aqui no nosso planeta. Matou, está morto, fazer o quê? Vamos orar por aquela criatura que nós matamos. Vamos fazer agora alguma coisa para salvar os que estão aqui de alguma forma, morrendo de fome, morrendo de doença, morrendo por tantas outras maneiras. Vamos ajudar essas criaturas. Porque fortalecendo no bem, na caridade, nós vamos estar aparatando para receber aquela nossa vítima do passado dentro de casa. Como filho, como irmão, como pai, sabe lá, como um parente, um amigo, entre aspas, a princípio um inimigo, que pode se transformar num amigo, se nós nos conduzirmos com apreço e tratá-lo como verdadeiramente um irmão. Então, deixemos o erro para trás, vamos buscar o acerto, é a proposta de Paulo. Então vamos nos perdoar. Mas o perdão a nós outros não é de assim, eu fiz tudo bem, está feito coisa. Não é isso. Vamos nos dar conta que aquela atitude foi infeliz, retratando a nossa inferioridade espiritual. Mas nós podemos crescer, melhorar, progredir muito e não fazer mais aquelas absurdidades. Agora a pessoa arrepende, eu estou tão arrependido, e faz de novo. Mas eu estou tão arrependido, e faz de novo. Olha, vai chegar uma hora que a coisa vai pegar. Mas se arrependeu, não vai fazer mais e vai fazer o bem, não tenha dúvida, muitas coisas no plano espiritual maior intercederão a favor dessa criatura. Diz o Emmanuel que quando a misericórdia divina analisar o nosso karma e perceber que nós temos que resgatá-lo, se nós estivermos ingressos sistematicamente no bem, manda a divina providência que o karma fique adiado 100 dias para se cumprir. Então, a proposta é fazer o bem. Vamos trabalhar no bem. De tal forma que o perdão é a tônica da nossa paz. E Deus nos perdoa de uma maneira irrestrita. Porque se eu falar infinita, eu estou limitando o perdão de Deus. Porque o perdão, um dia o Chico perguntou para um benfeitor a palavra perdão na linguagem grega na época do Cristo. E o benfeitor disse para o Chico, significava tolerância. Então perdão mesmo, etimologicamente, em se tratando da palavra, não existe. Deus não nos perdoa. Como se dissesse assim, eu matei 10, eu sou Deus, sou bonzinho, você está perdoado. Não. Esse perdão de Deus não existe. Para nenhuma falha humana, Deus perdoa dessa forma. Agora, quando eu soube dessa definição, eu fiquei muito feliz, porque aí eu passei a entender o que significa o perdão de Deus para conosco, que é a tolerância.
Ele dá uma chance, dá duas, dá três, dá N chances. Quantas necessárias forem para nós nos reestruturarmos espiritualmente. Então nós não temos que dizer, eu te perdoo, eu sou bom, aprendi agora como espírita, lendo o Evangelho, eu te perdoo. Esquece. Nós não estamos com esse cacife todo não, viu? Para estar perdoando dessa forma. Agora, quando a gente diz, não, eu tolero. Ele aprontou comigo, mas coitado, deve estar com problema, deixa para lá, coisa e tal. Está tudo certo. Vou cuidar da minha vida. Esse é o perdão. Literalmente é o perdão que nós temos que dar. Tolere a absurdidade que a pessoa fez, deixa para lá e vai cuidar da sua vida. Porque às vezes a gente pensa assim, perdoar é voltar, beijar, abraçar. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que isso é hipocrisia. Que a pessoa aprontou conosco e a gente chega lá, vai beijar, abraçar, para dizer que perdoa literalmente. Não tem clima. Não precisa de tudo isso. Se chegar no extremo de um dia beijar e abraçar e realmente sentir isso, nossa, a pessoa arrebentou a boca do balão. Mas o perdão seria, deixa para lá, não vingar, não falar mal, não criticar, não criar situação difícil para aquela pessoa que outrora nos infelicitou. E referindo-se a esse perdão de Deus, Jesus contou uma história de um homem que devia 10.000 talentos para um senhor. 10.000 talentos significava na época 40 milhões de reais. Hoje, sabe o que é dever para alguém 40 milhões de reais? Sabe quando é que não vão dar conta de pagar isso? Nunca. 40 milhões, só os potentados da terra, bilionários, que 40 milhões é muito dinheiro. Aí, aquele homem chegou para o Senhor e pediu perdão da dívida. E aquele senhor disse, de jeito nenhum. Você vai acertar comigo. Você me deve 10.000 talentos. Vai acertar comigo. Mas, Senhor, eu não posso lhe pagar. Venda a sua mulher, seus filhos, venda todo mundo, mas me pague. Senhor, misericórdia, eu vou trabalhar a vida inteira para lhe pagar com o meu trabalho, mas me perdoe essa dívida. E aquele senhor disse, tudo bem, então vai embora, vai trabalhar e me paga conforme você acha que pode. Mas aquele homem saiu logo em seguida e encontrou um devedor dele, que lhe devia 100 talentos. E cobrou daquele homem, você me deve 100 talentos, me pague. Mas rapaz, eu não posso pagar você, eu não tenho dinheiro. Não quero nem saber, aproveitar na dica, né? Venda sua mulher, os seus filhos e me pague. Mas eu não posso, perdoe, por favor, misericórdia. Não, você tem que me pagar, senão, e naquela época, não é igual hoje que a gente não paga, não fica nem vermelho, né? Naquela época, se não pagar, estava morto. Você vai me pagar. E aquele rapaz que devia de 100 talentos, tudo bem. Foi lá vender a mulher, vender os filhos, fazer tudo que tinha para pagar aquele homem. Alguém que viu aquele fato, chegou para o Senhor, que havia dado perdão aos 10.000 talentos, e disse, Senhor, aquele homem que o Senhor perdoou, procurou seu devedor e contou a história. Então aquele senhor mandou chamar o seu devedor dos 10.000 talentos e disse assim, agora você vai me pagar. E disse Jesus, aquele senhor chamou os seus asseclas, os seus súditos, e disse, amarrai-o e atirai-o nas trevas exteriores, onde tem ranger de dente. O que essa história de Jesus quis dizer para nós? Que Deus, nós devemos tanto para Deus, mas tanto, é coisa assim de 40 milhões de reais. E Deus nos tolera. Dá a chance para a gente pagando devagarzinho, em preços módicos, numa encarnação um pouquinho de caridade, na outra um pouquinho de bondade, e a gente vai pagando, acertando as nossas contas.
Nós devemos muito para Deus. Agora a pessoa deve um pouquinho para nós e nós não perdoamos. Comigo é assim, aprontou, vai levar. Não perdoa o outro. O Gandhi um dia falou uma coisa que eu não concordei, fui estudar a biografia dele para ver se era verdade, era. Ele disse que ninguém tem que perdoar ninguém. Eu falei, o Gandhi não pode ter falado isso. E fui estudar, e ele falou, ninguém deve perdoar ninguém, porque ninguém deve se sentir ofendido a ponto de ter que perdoar. Olha, se alguém nos aborreceu, deixa para lá. Vamos orar por ele, deve estar com problema. Vamos passar por cima. Eu tenho um fato acontecido da minha família, que para mim foi um exemplo que nunca vou esquecer. O meu cunhado matou a minha irmã. E naquela situação, os meus irmãos, meu pai já havia desencarnado, queriam matar o meu cunhado. E minha mãe disse para eles, não façam isso, porque eu já perdi a sua irmã. E agora eu vou perder vocês, certamente vão para a cadeia, e como é que nós vamos ficar? Deixa para lá, vamos trabalhar, porque agora a sua irmã deixou um casal de sobrinhos, e que nós temos que cuidar. Meus irmãos desfizeram a ideia, e os dias se passaram. Meu cunhado foi preso. E no dia do júri, então, estavam lá os jurados, o réu, o juiz. E então o juiz perguntou para minha mãe, onde está o seu advogado? Eu não tenho. Mas como não? Não tenho. Mas o advogado de acusação, eu não tenho. Aliás, se o senhor me permite, o senhor pode soltá-lo agora. Porque a dor que eu tenho aqui de ter perdido a minha filha, talvez não seja maior do que a da mãe dele que está aí, ao vê-lo preso nas grades. O senhor pode soltá-lo. Se o senhor me permite, aliás, eu vou me ausentar, eu vou trabalhar, que agora tem 2 crianças para cuidar, e por mim, esse júri já está encerrado. O juiz de cabelo branco nunca tinha ouvido, durante um júri, uma menção desta forma. Uma mãe que resolveu perder o algoz da sua filha. Logicamente, os jurados perderam a força, inocentaram o meu cunhado e ele saiu a partir daquele instante livre, sem nenhum problema. Passado um tempo, o meu cunhado teve um câncer, me procurou e eu lembrei da minha mãe, o operei e ele veio a desencarnar depois na minha mão por conta dessa doença. Não estou me vangloriando, estou apenas dizendo que eu não tinha outra alternativa a não se assimilar a mensagem daquela mulher que perdoou o algoz da sua filha. Então eu vejo quantas pessoas que poderiam perdoar o outro por nada, não numa situação tão extremada como essa, mas não são capazes de perdoar e sofrem amargamente. Basta alguém fazer alguma coisinha diferente para a criatura se tornar um animalzinho irascível, violento, agressivo, para cobrar ou até vingar-se daquela criatura. Então o perdão é a tônica da paz. Não se deixem molestar. Não se tornem ofendidos. Perdoe, para que Deus possa ser misericordioso conosco. Porque Jesus foi enfático. Sede misericordioso para obterdes a misericórdia. Maria Dolores, referindo-se a esse assunto, disse assim: escuta, alma querida e boa, se alguém te fere, perdoa, nas lutas que vêm e vão. Ofensa às vezes na vida vem da lágrima esquecida sob forma de agressão. Nas áreas do pensamento, sem queixas e sem consultas, existem dores ocultas, estrada que ninguém vê. Vemos certos ofensores que espalham pedras em bando, trazendo o peito sangrando, nem ele sabe o porquê. Esse carrega consigo a enfermidade obscura, aquele guarda a desventura de uma afeição infeliz. O outro procura esconder a rebeldia tenaz, mas não sabe o que faz, nem pondera o que diz. Outro surge em doce face, por vezes é quem mais amas, mas traz por dentro o peito em chamas, embora disfarce a sua dor.
A pessoa que te fere é que sempre quando reponte, deserto pedindo fonte, angústia esmolando amor. Nós, do outro lado da vida, buscando luzes supremas, atravessamos problemas, exame de amor e paz. Alma querida, o ofensor, na senda de cada dia, é um teste que Deus te envia para saber como estás. Muita paz.